está assistindo ao podcast Leve a Sério com Leandro Ladeira e Sam Erage. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Leve a Sério. Muito bem-vindo. Aqui quem fala é Leandro Ladeira e com vocês... Sam Erage, muito obrigado pela sua presença em mais um episódio do Leve a Sério. Que era não leve a sério, mas a gente queria que vocês levassem a sério, então a gente mudou o nome para Leve a Sério, porque menos é mais. E o tema de hoje é produtividade. E com vocês, Leandro Ladeira, um homem focado, sem TDAH, completamente calibrado para falar sobre produtividade. Ladeira, diga o que é produtividade para você. Cara, eu tive um pensamento. Eu sabia que eu já fui viciado em curso de produtividade, livro de produtividade. Eu imagino. Você já foi também ou não? Não. Eu já fui. Eu tinha tanta lista que eu tinha uma lista para organizar as listas. Eu acredito. E aí eu fazia curso de produtividade para ser produtivo e ficava mais tempo estudando produtividade do que produzindo. E aí, cara, acordava de manhã, meditava e depois corria, lia, depois organizava a lista do dia e aí energias boas, afirmações. Quando eu via, o dia passou. O dia passou. E aí, depois de um tempo, e assim, eu tive minhas fases de produtividade, acho que aumentou brutalmente depois que eu tive filho. Aí você não dá pra você meditar, você não tem nada, acabou tudo que... Milagre do amanhã é pra quem não tem filho. Não dá. Senão é o inferno da manhã. O filho é uma... Não, e a questão é que às vezes você não dorme bem, né? Não dorme bem. Muitas vezes. O dente nasceu, não sei o quê. Acorda às 5 da manhã. Eu diria que a maioria das vezes. Você não dorme bem. E aí eu cheguei à conclusão que produtividade é conseguir produzir, independente se o seu banho é quente ou gelado. Tá. Fazer o que tem que ser feito. Não só fazer. Porque você pode fazer e não produzir. Eu era um cara que fazia muito, só que não produzia mesmo. Produzir eu acho que está mais relacionado a realização mesmo, resultado. Assim, às vezes eu andava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro e não saía o resultado final. Agora eu acho que tudo que eu faço eu pergunto, vai dar o resultado que eu quero final? Tá alinhado? Pode até não dar. Mas isso não tem mais a ver com maturidade? Porque eu acho que produtividade está ligado à eficiência. Tô sendo eficiente no que eu tô fazendo, então tô sendo, na minha opinião, claro. Tô sendo produtivo. Senão eu tô sendo só ocupado. Mas ocupar-se é uma maneira de não fazer nada. Exatamente. E aí é pouco produtivo. Sim, é nada produtivo. Nada produtivo. Mas é porque eu tô dizendo em relação à maturidade, porque às vezes a gente se ocupa para não enfrentar o problema que a gente precisa enfrentar. Então, com a maturidade, você olha e fala assim, gente, não vai adiantar eu ficar resolvendo isso, quando na verdade o problema maior é aquele. Você está fugindo do bicho-papão. Exato. Então eu vou fazer isso. E aí você se tornou produtivo. Mas essa produtividade, porque você fez o que tinha que fazer dentro do intervalo de tempo que era necessário e resolveu o problema, portanto você foi eficiente, mas isso em razão de uma maturidade que você adquiriu. Pode ser. Não sei se foi maturidade, não. Pode ser. Eu acho que eu não tenho essa maturidade. Eu vou criando... Aqui, ó, a prova. Isso aqui é produtividade para mim. Eu vou criando mecanismos para não fugir do bicho-papão. Esse é autoconhecimento. Autoconhecimento total. Você sabe que você, se não tiver uma pressão, um compromisso, uma assinatura... Não vai, então deixa eu assinar. Pra mim é total. Eu tava falando com o Rui, a gente foi almoçar, né? Eu e a Flávia e o Rui. Eu falei, Rui, eu tinha 2 missões pra resolver. Uma, eu acho que o Rui é um ser humano muito mais... Nem sei se podia falar isso aqui, mas foda-se, eu vou falar. Ele sabe, eu gosto muito dele. Tipo, o Rui é um irmão que a vida me deu. E eu acho que ele é um ser humano muito mais incrível quando ele não tá bebendo. Ok. Muito mais incrível. Ele tem bebido muito. E tem bebido, não muito. Um pouquinho. Oi, ele está dizendo que você não é incrível em regra. Não, ele é incrível em regra, mas eu queria fazer isso, que eu falei assim, eu vou fazer 2 coisas produtivas ao mesmo tempo. Eu sou um cara muito ruim de academia. Ok. Não vou na academia, dá pra ver, né? Você olha pra mim e você percebe rapidamente. Eu vou fazer o seguinte,
eu vou ajudar o Rui e vou me ajudar ao mesmo tempo. Falei, Rui, vamos fazer um desafio 90 dias sem beber, malhando, você me ajuda nessa parada? Ele achou que tava me ajudando, e tava. Só que eu também tava ajudando ele. E eu fui sincero com ele nessa, eu não omiti não. Falei, tô fazendo isso pra você me ajudar, eu acho que você fica melhor sem beber, eu te ajudo, você me ajuda. E ele olhou e, top, 90 dias sem beber. E ele vai me levar pra malhar com ele, vai me passar os treinos. Isso vai acontecer, né? Já começamos. Aí que ele ficou doente, aí só eu fui a semana toda indo. Mas ele não bebeu. Ele continuou sem beber e eu fui malhar. Tá cumprindo. A gente só não tá malhando junto. Vai começar segunda-feira, como todo bom produtivo. Tudo bem, mas começou há quanto tempo? Essa segunda, quando a gente voltou do Galaxy. Tomamos todas lá no Galaxy. Ah, entendi. E aí eu falei, Rui, vamos mudar de vida, Rui. Senão ano que vem a gente não vai pra Galaxy nenhum. E aí fez isso. O caso da Flávia, pô, se alguém tivesse me vendo trabalhar o dia todo, eu ia trabalhar mais. Ok. Eu vendi um produto pra pessoa me ver trabalhando. E aí, eu, obviamente, fui produtivo. Algum segundo eu tava com problema de celular, cara. Eu ficava 8 horas no celular por dia. Sabe quanto tempo tá? 4. É maravilhoso, né? Pô, porque eu não tenho tempo. Até fico no celular na frente dela ali às vezes. Mas é poucos minutos. Eu fui lá, gravei um monte de anúncios. A galera viu eu gravando os anúncios. Fiz reunião, vim pra cá. Foi um dia absurdamente produtivo. A semana absurdamente produtiva. Porque eu tô a semana toda com a galera atrás de mim, né? Então, foi um mecanismo que eu inventei. Aí, um outro mecanismo que eu vejo tá alinhado com o que eu quero, as coisas que eu tô fazendo. Tava falando isso com o Rui hoje de novo na hora do almoço. Rui, ele não sabe falar não. E nosso tempo, à medida que você vai ganhando mais sucesso nas coisas, você começa a descobrir o valor do tempo. Não sei se você já percebeu que, assim, cara, como o meu tempo vale muito, né? Seu custo por hora. Eu tava falando que tem um amigo meu, você conhece até, eu acho, que tem a hora da consulta dele a mais de R$5.000. A gente tava, ele é médico nutrólogo, desses mais famosos e tal. Ela falou assim, e já é muito rico. A gente tava conversando, ficamos mais... A gente, vamos tirar a tarde livre sexta-feira pra ficar aqui, já que a gente tá almoçando? Aí o cara, vocês não sabem quanto vale a minha tarde, até logo. Ele foi embora. O tempo do cara é muito valioso, né? Ele pensa 2 vezes antes de fazer o exame de sangue. Ele vai passar a tarde, uma tarde ele atendia 2 pessoas, 10 mil. Então é o valor do tempo. E o Rui dá sim pra tudo. Sabe aqueles vendedores de plano de saúde? Não, como é o nome? Seguro de vida da Prudential? Velho, todo mundo que sabe que você tá ganhando um pouco mais de dinheiro quer te vender esses planos de saúde, né? Então, o Rui faz uma reunião de Prudential por semana porque ele não sabe falar não pros caras da Prudential. É impressionante, cara. Mas isso é muito ruim, né? No fritar dos ovos, porque isso você vai se atarefando e você fica muito sem graça de dizer para a pessoa que não. Porque a pessoa te manda uma mensagem, olha, eu queria te apresentar um produto, tal, não sei o quê. E aí você fica muito sem graça e não dá para você aceitar. Não, tá. Vou te dar um exemplo. Vira e mexe eu recebo e-mails, pessoas querendo fazer lives. Todos os tipos. Antigamente eu falava assim, olha, segundo semestre você volta porque esse semestre não dá. Agora eu falo, cara, eu não tô tendo tempo pra isso. Essa do segundo semestre eu usei muito, mas eu acho que ela não funciona tão bem porque o cara volta. Volta. E volta aí, dizendo que você falou pra voltar. E aí vai chegar um dia que vai ficar insustentável, né? Então, eu tento fazer da maneira mais educada possível. Assim, eu entendo. E eventualmente, às vezes sua cabeça vai falando, mas o cara é tão legal. Não, e por mais educado que você seja, ele vai achar ruim. Vai parecer que você é prepotente, que você é arrogante, que você mudou. Mas é a vida. Eu preferi, porque eu tava entrando numa que estava acabando com a minha produtividade. Exato. Porque depois de um tempo... Uma vez eu vi isso do Vinhas. Ele falou isso pra mim uma vez. Ele falou assim, se você ficar dando sim pra todo mundo, essas pessoas vão parar de procurar você. Porque elas estão te procurando exatamente porque você tinha algo pra dizer. Se você não tá fazendo nada relevante, todo mundo vai parar de te procurar. Então eu não posso deixar de produzir, porque só tá todo mundo me procurando porque eu sou uma pessoa que tem algo para dizer, que construir coisas. Eu não posso parar de construir e vai começar a chegar muito junto com o sucesso, né? E aí eu dei esse toque pro Rui.
porque o Rui, ele é muito fofo. Você conhece o Rui, né? Conheço. Ele é um cara muito gentil e muito agradável. E aí, falei, Rui, cara, você tá acabando com você, cara. É muita reunião o dia todo. Eu tenho um sistema de trabalho que funciona assim. Eu divido meu dia, obrigatoriamente tem que estar assim. Compromissos, ações e vida pessoal. Cara, eu me permito ter no máximo 3 compromissos por dia e olhe lá. Aí, ações também no máximo 3, porque não adianta eu querer fazer 6 coisas. Então eu boto lá, gravar anúncios, compromisso, podcast com... Hoje é meu dia, por exemplo. Podcast com o Summer, almoço com a Ladeira, gravar os anúncios para o lançamento do meu curso de copy e podcast com você só. E pessoal, academia. Acabou meu dia. Não foi um dia cheio de coisas para fazer, Sim. mas foi um dia altamente eficiente. Isso aqui é um projeto que eu acredito pra caramba. Tá na primeira temporadinha, cara. Imagina a gente fazendo isso 2, 3 anos. Sim. Galera adorando ouvir entre os principais podcasts. Então essa 1 horinha aqui, 2 horinhas, isso é fenomenal, na minha opinião. Né? Não, eu acho que é exatamente isso. Você precisa ter... Se você tem agenda, as coisas ficam mais claras. Se você tem agenda e pensamento a longo prazo, um projeto de longo prazo, a sua agenda fica mais coerente. Então, a agenda torna a sua tarefa diária clara. Uma visão de longo prazo torna a sua tarefa diária coerente. Porque... Adorei, isso aqui dá um corte. Você mas fala umas coisas, eu não tenho essas, cara. Fico muito puto. Mas é isso. Porque assim, por exemplo, você antes fixava, vamos supor, 5 compromissos por dia e mais várias ações, mais alguma coisa para pessoal. Então, houve uma época que eu fazia inglês, francês e espanhol. Aí eu fazia inglês mal, espanhol mal e francês melhor um pouquinho, porque eu gostava um pouquinho mais de francês, mas depois passei a fazer mal também. Resumo da ópera, eu tinha tomado todos os dias da minha semana 2 horas do meu dia para um curso de idiomas. Ah, cara, mas todo dia, só você fazer isso, das 7 às 9, né? Só 2 horinhas. Não funciona. 2 horas é tempo demais. É tempo demais. Segunda coisa. Ah, não, eu vou fazer então academia, eu vou meditar, eu vou ler um livro clássico e eu vou ler um livro da minha área profissional. Poderia ser do direito, poderia ser relativo ao empreendedorismo e aí as suas facetas. O que acontece? Se eu for fazer inglês, depois saio e vou para a academia, depois eu saio e vou ler meu livro clássico, depois eu vou ler o outro livro clássico, depois eu vou meditar, se eu acordar às 6 horas da manhã, eu só vou terminar isso meio-dia, mas tem que ser uma coisa encaixada na outra. Qual é o problema disso? É que às vezes você está com um anúncio que você tinha que ter gravado e que você não gravou e que você tem que entrar com ele em regime de urgência. Eu fiz um lançamento que era assim, aí nunca mais contratei essa pessoa, claro. Eu contratei a pessoa para fazer os vídeos, ok? A gente foi liguei para um amigo meu que tem um escritório lindo em Brasília, falei, eu posso fazer esses vídeos no seu escritório? Falei, claro, fomos para lá. Faz horas, você sabe, né, para um lançamento, temos diversos, beleza. Isso foi na segunda. O cara ia me entregar na quarta, na quinta. Eu falei, olha, sábado a gente começa a captação 10 horas da manhã. Eu preciso ver esses vídeos. Na quinta, nada. Eu falei, rapaz, eu preciso dos vídeos amanhã. Rapaz. Na sexta... eu tô vendo a sua calma falando isso. Rapaz, deixa eu te explicar. Não, mas eu fiquei muito nervoso com esse cara. Muito, muito, muito. A pessoa, quando me tira do sério, eu já te falei isso. Aí eu uso toda a oratória para ir exatamente no ponto. Sexta, nada. Sexta à noite. E sábado era aniversário da minha filha. Sexta à noite, nada. Sexta de madrugada, eu acordei umas 4 horas da manhã. Falei, às vezes o cara mandou. Ele me mandou uma foto 4 horas da manhã deles trabalhando em cima, mas que não deu tempo de mandar ainda. Falei, esse cara é capaz de ele não aparecer. Eu escrevi um texto para publicar às 10 horas da manhã para começar a captação. Aí,
Quando deu sábado, 10 horas da manhã, ele não mandou o vídeo. Eu tive que publicar o texto. Umas 11 horas da manhã, ele me retorna, que eu tinha ligado. Nisso eu já tinha ligado várias vezes. Aí o cara parou de me atender, aí mandava uma mensagem a cada uma hora. Olha, não pude, mas é porque a gente tá arrumando aqui. Aquelas conversas. Tá subindo pro drive, né? 11 horas ele me liga. É o seguinte, a gente tentou consertar o áudio de todo jeito, o microfone estava estragado. E aí não pegou o áudio. Eu falei, como é? A gente gravou esse negócio segunda-feira. Você teve... Saiu, ele falou que a gente percebeu que o microfone não estava bom quando a gente saiu. Meu amigo, a gente gravou esse negócio segunda-feira. Podia ter gravado de novo. O cara poderia ter chegado e falar, Summer, aconteceu isso, cara, me perdoe e tal, vamos ter que gravar de novo. São coisas da vida. Mas não é isso. Ele não olhou na segunda, na terça, ele não olhou na quarta, ele não olhou na quinta, ele não olhou na sexta. Quando chegou na sexta, ele foi olhar, aí ele viu que tinha um problema. Ou então, sabe o que ele fez? Ele tava tentando corrigir. Ele tava tentando corrigir. Ele viu desde o primeiro dia, ficou com vergonha de falar a verdade. Fala, não, cara, ó, porque tem plugin. O nosso aqui deu errado uma vez. Um dos nossos episódios deu ruim e a gente tá tentando arrumar a inteligência artificial para resolver. Exatamente. Mas é o primeiro. Esse realmente era para dar errado. A gente tá pensando nisso. Em refazer. Isso é mais um sinal de que o primeiro não pode ser o primeiro, viu? Exatamente. Ó, o primeiro que você assistiu provavelmente não foi o primeiro, porque o primeiro que a gente gravou deu probleminha. Então você vai assistir um outro que a gente vai dizer que é o primeiro, mas que não é o primeiro. Agora, cara, aí eu virei para ele e falei assim, é o seguinte... Aí sabe o que ele falou pra mim? Mas Summer, não se preocupe, eu não vou te cobrar. Opa! Eu falei, calma aí. Aí eu falei pra ele, é claro que você não vai me cobrar, você não prestou o serviço. É óbvio que você não vai me cobrar. Você não vai me cobrar por uma coisa que você não fez. Você precisava dos vídeos e você não fez os vídeos. Eu queria que você me cobrasse e que você entregasse. Não, o melhor foi assim, o que eu posso fazer? Eu não vou te cobrar. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Enfim. Foi pra ele, olha, eu vou resolver meu problema. Tá bom? Obrigado. Cara, saí do casamento. Do casamento do aniversário da minha filha. Primeiro eu mandei o texto. Então já foi aquele início. Bom, de lançamento. Tá. Ok. Saí do aniversário. Era almoço. Na hora que eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, vou ter que sair pra gravar esse negócio. Eu sentei num café. Eu peguei um microfone, esses de iPhone, pus o iPhone na minha frente e gravei dizendo o seguinte, você sabe por que o Bolsonaro perdeu a eleição? Por uma frase. Pintou um clima. Nossa, eu te mandei no dia. Aí pintou o clima. Tá. Cara, e aí se você quiser aprender... E ele perdeu a eleição por uma frase, porque a distância foi muito pequena, ele perdeu votos naquele dia. Genial, é genial. Okay. Falei, se você quiser aprender a falar, faça o nosso evento de oratória, tá? Não sei o que, o link tá na bio. Ponto. Cara, eu mesmo gravei. Eu mesmo cortei o início e o final, eu legendei, eu postei. Esse Reels captou 18 mil leads. Gratuito, orgânico, não patrocinei, não fiz nada. Ponto. O que acontece? Quando você tá com a sua agenda toda tomada, o imprevisto acontece e você não consegue realocá-lo nem com qualidade. Às vezes você não consegue realocá-lo com qualidade e você não consegue nem realocá-lo. Porque assim, se der um problema, e quando acontece uma coisa dessa, eu gosto do desafio. Então agora eu vou resolver esse negócio. E aí eu vou pegar e vou me sentar aqui e falar assim, ó, hoje à noite, por exemplo, eu vou virar para minha esposa e falar assim, olha, hoje eu vou ter que sair, sentar em um lugar. De manhã, eu vou tirar minha manhã, eu vou pegar o meu livro, eu vou escrever, e eu vou fazer tudo. Aí a minha produtividade vai lá em cima, eu tocar a mente. Eu gosto desse desafio, que é a pressão. Mas eu tenho tempo livre. Mas é isso que eu acho que é o genial. É porque isso é produtividade. Porque é você sentar e produzir. Não é você sentar e ficar com uma agenda cheia de... Que a outra era antiprodutividade. Eu vou estudar mais um... Cara, você não está produzindo nada. E eu acho que, na minha opinião, o segredo para você ser produtivo é fazer pouca coisa. Não dá, na minha opinião, a não ser que você seja uma máquina, para ser muito produtivo fazendo muita coisa. Porque uma hora o seu cérebro não aguenta. Se eu vou fazer o tempo todo, mas vou escrever 2 vídeos de venda por dia. Não vai ficar ruim os 2 vídeos de venda. Então, cara, eu boto assim, vou gravar os anúncios hoje. Sabe qual foi? Eu não escrevi nenhuma linha hoje.
Nada. Só gravei os anúncios e fiz o podcast. Esse foi o meu dia. Não tô me sentindo um lixo porque eu fiz pouca coisa. Não, eu fiz coisa pra caramba. Podcast massa. Isso aqui vai bombar. Os anúncios vão me trazer... Os anúncios, você viu os anúncios? Puta, bem gravado. Vamos fazer os leads que eu preciso fazer. E é isso, você produtivo. E acabou o meu dia, mais nada. Almocei. Fiz uma reuniãozinha de quantos minutos ali? 15 minutos. Que foi o imprevisto. E na minha agenda cabe um monte de imprevisto, que eu faço tanta pouca coisa por dia. São 3 coisas, cara. Sempre 3 coisas, assim. 2 compromissos. Eu não deixo na minha agenda ter mais de uma reunião. Perfeito. Não tem mais de uma. Não, a reunião é a forma mais eficiente de tornar o seu dia ineficiente. Se você fizer uma reunião atrás da outra, o seu dia está ineficiente. E ela é gostosa e ela te deixa fugir do difícil. Total. Cara, o difícil é assim, na minha semana, escrever é obrigatório, porque o que eu sou, né? O pessoal acha que eu sou um escritor, sou um comunicador. Você falou esse do Bolsonaro, eu acho incrível que as grandes ideias sempre, quando eu vou, invento moda, uma vez eu contratei uma agência que cobrou R$80 mil para fazer os negócios do lançamento e tal, tudo miado. Teve um dia que a Paty me mandou um vídeo que achou bonitinho, deu botando o Guto para dormir, não sei o quê. Eu vi esse vídeo, é sensacional. Eu parei, escrevi, sentei, o vídeo 2.700.000. Não, é que da câmera de segurança da cara. Uhum. Mas, pô, a escrita ali tava... Total. A minha cara, a identificação. Pra mim aquilo é produtividade. Só que antes eu achava que não era. Eu achava que produtividade era uma reunião complexa, com grandes pessoas. Não, quero saber o resultado. Quantos que deu, Você sabe que lá no CPUers, que é uma outra empresa, né, da qual eu sou sócio, a gente assumiu uma máxima que era o seguinte: reunião, porque o CPUers é muito mais complexo e tal, é maior. Aí a gente tinha reuniões, né? E aí sempre surgia um executivo, cara, que queria. Eu falei: olha, se o cara usar 2 expressões em inglês, eu não fecho. E aí era dito e feito. Quando o cara chegava muito engomadinho, e aí começava a dizer, isso aqui e tal, nosso budget, a gente precisa disso, eu vou fazer uma call agora e tal. Eu falei: meu filho, pelo amor de Deus, língua portuguesa, entendeu? O orçamento é esse, vamos fazer uma reunião. Simplicidade. Ali. O cara usou muito inglês na reunião, eu já sei, tem uma máxima em espanhol que eles falam: muita roupa, pouco jogo. O cara que entra na quadra de tênis todo uniformizado, ele não joga nada. A meia lá em cima, da testa. Raquete linda. Munhequeira, raquete, turning grips todos zeros, grips zeros, aquela raqueteira maravilhosa. Pode olhar, não joga nada. Muita roupa é pouco jogo. Isso aí. Teve um cara, acho que ele vai entrar no Masterfluxo lá, no Mastermind. Gigante do mercado. Eu não vou falar quem é o nome aqui, porque eu vou contar uma história pessoal da empresa dele, mas com certeza você já ouviu falar. Um faturamento aí de 130 milhões no ano. Nossa. É um belo cara, perpetão, bacana, do jeito que eu gosto. Amigo meu lá do início, quando ele estava começando. E aí, falou assim, me ligou: Leandro, o negócio tá pegando fogo aqui, cara. Falei: o que foi e tal? Pô, vamos dar uma ligação aqui e tal. Liguei, falei com ele, né? Esse eu falei assim, né? Toda ele tava falando que nós, não, vamos lá, peguei, marquei um Zoom lá. Ele falou: cara, ele foi adquirido por uma grande empresa. Foi adquirido, passou por uma aquisição, mas ele continua tocando a operação. Deve ter earnout, coisa assim, né? Aí eu falei: beleza, earnout, já não vai fechar nada comigo, né? Eu não sei nem como é que é earnout em português. Não, mas o pessoal, como é que é marketing digital, eles usam muito, né? O que é earnout em português, você sabe? Como? Earnout ele continua tendo que trabalhar, cumprindo metas para ir recebendo. Tá. E até ele sair, ele tem que ficar 5 anos lá. Ele vai receber, ele foi adquirido, ele recebe uma bolada. E ele continua tocando a operação baseada em metas para ir recebendo o restante. Vamos dizer que eu vendi por 500 milhões. Você recebe 100zão aqui. E você pode ir embora, se você quiser. Só que ainda tem 400 aqui. Só que para receber os 400 tem tanto. E ele deve estar nessa. Não sei se é... Provavelmente. Ele não abriu negociação não, mas normalmente é assim. E ele tá lá, pô, como é que eu dobro a operação? Assim, meu irmão, na época lá, eram os carinhas de marketing digital que a gente contratava, fazia o tráfego, fazia aquela parada lá, e cara, vendia pra caramba, os moleques performavam. Aí teve a aquisição, chamaram um CMO. Senior. São senior. CMO, motherfucker, BI...
datas, Big Data, aí arrumaram os caras da Oracle e botaram... A gente já se fudeu, né? Contratamos o Salesforce. Não tô falando mal da empresa, não. Pelo amor de Deus, vou processar aqui. Mas, assim, muito complexo. Precisava de um programador para mandar um e-mail. Não é você entra no ClickPay. Eu uso o Infusionsoft hoje, da Keep, né? Eu mesmo, se eu quiser, eu mando um e-mail, cara. Faço a segmentação. Cara, pagamos uma fortuna para implementar o Salesforce, deu errado. Ele botou esses caras da Oracle lá, ficar 6 meses para implementar. Para mandar um e-mail, bicho, acabou a promoção quando o e-mail saiu. Tudo muito complexo. Eu falei assim, cara, vou demitir todo mundo dessa galera, contratar os mesmos caras depois. Se você quiser mandar um e-mail, eu mesmo aperto o botão, mando. Cara, performa muito mais com o time simples. Não tô dizendo que chega uma hora que tem que evoluir e tudo, mas às vezes a simplicidade, e ele teve esse caso aí, né? E aí pediu para ir lá ajudar a questão dos anúncios e tal. De novo, contratou uma mulher de agente, contratou uma que ganhou o Leão de Ouro, pra você ter uma ideia. Aí botou o anúncio, a hashtag, meu corpo, não sei o quê. Cara, não performava nada. Porque ela tava em outra realidade, né? Outra realidade. TV, branding. Cara, eu preciso vender um negócio aqui. Se eu tô botando R$100 aqui, tem que sair 180 aqui. Senão, não adianta todo mundo adorar. Aqui não tem Leão de Ouro. O leão, não quero ganhar prêmio. Aqui o leão é todo dia, entendeu? Mas isso que você falou é importante, porque é o seguinte, até a gente tá falando de produtividade, mas tá expandindo. Tá, pô. Lá no CPUs, mais um cara, a gente fez um lançamento de uma assinatura vitalícia, beleza. Aí estamos fazendo a campanha e tal, e eu dou abertura para todo mundo conversar comigo sobre ideias e tal, e a gente tem um prêmio de ideias inovadoras. Enfim. Mas aí tem uma pessoa que trabalha lá, que agora está no time de vendas e que é especialmente criativa. Ele fica esses memes e tal. Aí ele entra e falou, tive uma ideia. Viu um aqui que é o seguinte. Eu até vou aproveitar para divulgar quem me falou foi o Guilherme, mas o rapaz chama Odair. O Rico, o perfil dele no Instagram. Como é que é? Ele só faz vídeos assim. Eu não mudaria se eu fosse rico. E aí ele começa, alguém fala pra ele, rapaz, você pode me dar R$10? Eu tô liso. Como é amigo? Eu já vi esse cara no TikTok. Como é amigo? E eu tô liso. Se eu quiser, eu te dou 10 mil. Vem cá, toma esse dinheiro aqui pra você e tal. E é isso. E eu assisti o vídeo, eu falei, cara, eu falei, Samer, vamos fazer um negócio assim com você. Eu venho aqui pra você e falo assim, Samer, esse desconto que você vai dar na assinatura vitalícia, não vai entrar dinheiro no seu bolso. Aí eu construí com ele, né? Que a gente estava sentado num café e aí ele virava para mim como se fosse uma reunião. Né? Samer, mas se você der esse desconto para todo mundo que foi aluno do CPUs, não vai entrar dinheiro no seu bolso. Aí eu olhei para ele, como é, amigo? E eu tô liso, Então agora todo mundo que tiver vai ter 50% de desconto, todo mundo, beleza. E aí esse foi o anúncio. Eu nunca tinha visto esse cara. Particularmente, não é o tipo de vídeo que eu assisto, mas ele tem a criatividade dele, a genialidade dele. Ok. Eu mandei para os meus sócios, que são mais velhos do que eu, inclusive. Eles olharam e falaram assim, gente, eu não sei se eu gostei desse anúncio. Eu falei, gente, deixa eu falar um negócio. Normalmente quando é assim é os melhores. Eu falei, gente, vamos ouvir essa meninada. Porque é o seguinte, eu saí da faculdade de Direito aos 22. Eu vou fazer 35 agora em julho. Tem 13 anos que eu saí. Esse pessoal que tem 22 hoje conversa, é uma outra coisa. Eu tenho que pegar um cara criativo de 20 anos, 22 anos, para ele me contar o que cola. E aí eu fiz o anúncio e esse negócio performou maravilhosamente bem. Aí eu mandei para eles e falaram assim, gente, que surpresa. Eu falei, pois é. Então às vezes o cara tá trazendo, o cara que é Leão de Ouro, prêmio... o cara que é CEO de não sei onde, o cara que todo mundo é sênior, o cara tem 50 anos, o cara tem que ter 20, tem que ser 4 ou 5, uma molecada nova que tem ideias, não sei o quê. Claro, você tem que balancear, tem que botar os dois times, mas para você falar a linguagem do público, porque senão você descola. Se você descolar, a venda despenca. Esse negócio do descolar é muito louco, né? Tem uma reflexão que eu tenho, por que você acha que toda empresa que
disrupta algum mercado que nasceu numa garagem? Não sei. Porque as outras estão pesadas demais. Elas estão cheias de problemas, estão cheias de coisa. Ela não consegue. Por que você acha que o Instagram cresceu e ficou maior que o Facebook? O Facebook cresceu e ficou maior que o Orkut na época? Porque não viu a coisa passar. Porque, esse aqui eu não sei se eu gostei. Todo mundo, quando começou o Instagram, tá com preconceito. Não, começou se burocratizar, arrebenta. Preconceito, né? Então, eu sou um cara que sou esse cara aí. Inclusive, eu entro no TikTok todo dia pra entender o que tá rolando ali. Tem gente, não sei como é que você aguenta. Eu aguento. Porque eu sei que ali, é lógico que vai ter um monte de coisa que eu não me identifico e tal. E eu sou desse, cara, toda vez que alguém fala num anúncio, não sei se eu deveria. Você deveria. Cara, é esse que você deveria. Hoje eu tava fazendo um anúncio que uma copy era chata. Alguém me mandava uma copy e eu dormia durante a copy. Aí a galera do time botou, você vai pegar e vai dormir. Falei, cara, qual que é o estereótipo mais engraçado de dormir? Eu dormi que eu babei dormindo. Aí a galera, mas vai ficar babando, Leandro? Eu falei, me dá um copo de água aí. Eu babei no anúncio. Aquela baba do anúncio é o charme do anúncio. É o charme do anúncio. E todo mundo falou, nossa, que nojo. Cara, é isso que eu quero que a pessoa do outro lado sinta e repare. Que nojo, porque nojo é o quê? Uma emoção humana. Sim. E anúncio, comunicação é emocionar. E a galera na hora, você lembra? Ficou, nossa, que nojo. E é exatamente isso que eu queria. E você vai ver o que todo mundo vai comentar no anúncio de comunicação. É isso, né? É você... Mas eu não sei porque que eu falei do negócio da garagem, tinha outra coisa interessante. Tá falando de produtividade e você tá falando que as empresas são mais leves, que elas percebem... Não lembro. Era alguma coisa das ideias lá e tal, porque ela é pequena. Mas é essa parada da velocidade, né? Porque você tá muito pesado toda hora com um time muito grande. Por exemplo, eu já fui em várias empresas grandes da consultoria. Amigos nossos, inclusive. Mas grande mesmo. Empresa com mais de 2.000 funcionários. Aí você olhar o marketing dos caras. O que você é? Eu sou PM. O que diabo é PM? A Product Manager. E você? Eu sou não sei... Cada nome eu falei, cara, vocês estão fazendo o quê? Redes sociais, né? Anúncio e rede social. Eu falei, tem algum creator aqui? Tem algum cara que é Instagramer? Tem algum cara que é YouTuber? Não. Então, cara, arruma um cara que é da... Pega um cara que já produziu pro YouTube, pro Instagram, pro um artista, um humorista. Aí os caras botam essa galera no time. Muda, e a coisa... Por quê? Tá um monte de cara muito técnico, muito bom, muito não sei o quê. Lembrei do que eu ia falar. O negócio que você falou do descolar. Como é que é o cérebro, né? Uma das coisas mais difíceis para um humorista é se manter relevante no humor depois da fama. Porque o que é um humor? É a retratação da realidade de um povo. E o povo é pobre. Perfeito. O humorista normalmente começa falando dos desafios da vida. E rico não tem tanto desafio. E ele descola da realidade porque ele começa a viver uma realidade rico. Sim. Ele não consegue mais fazer piada da realidade. Teve até um humorista muito famoso que ele começa a falar, e ele começa o humor dele assim, cara, a vida tá muito difícil, vocês não acreditam. Eles pararam de oferecer cappuccino dentro do hangar do meu jatinho. É engraçado, você ri, mas você não se identifica. Não. E aí você perde É engraçado, né? Tipo, ó o first world problem lá dele, não sei o quê, mas... Cara, não pegava. E quando o humorista fala da pobreza, você pega o Afonso Padilha, que é um humorista que eu gosto muito. Cara, ele continuou. E eu sigo ele, e eu percebo que ele tá com uma casa normal, um fogão normal, uma vida normal, e ele continua muito engraçado. O Whindersson é um cara que também é um gênio, muito engraçado, mas claramente ele tá com esse desafio nesse momento. E aí eu já pesquisei sobre isso, porque eu estudo humor, e vários grandes humoristas enfrentam esse problema porque eles descolaram. Descolou, cara, é outra realidade. E a retratação da realidade, aí fodeu. Mas isso não tem nada a ver com produtividade. Nossa, mas muito legal. É bom que a gente pode ir. Então vamos lá. Eu quero, para a gente caminhar então aqui para o fim deste breve podcast, me diga uma coisa. Que conselhos você daria para uma pessoa ser produtiva? Ou como diz você, produtividade para um improdutivo, né? Vamos lá, conselhos curtos, né? Então, faça poucas coisas. Ok. Mas coisas relevantes. Outra coisa que eu entendi é, faça as
coisas num alto grau de concentração. Alto grau mesmo, assim. Normalmente, as coisas mais produtivas que eu faço não são dentro do escritório. Assim, tudo que eu escrevi de muito bom, ou eu estava numa viagem, ou dentro de um avião. Dentro do avião é fantástico. Avião é fantástico. Vai pro avião e não tem internet. Não tem. E ninguém tá falando com você. Nossa, é maravilhoso. Num café meio isolado, num lugar meio... Às vezes no hotel, você acordou antes sua esposa, desce, leva o computador sozinho. Assim, alto grau de foco. Ou às vezes eu mesmo, quando o Guto dorme, tá ali 10 horas, cara, deixa eu pegar 1 hora aqui, não tem ninguém me interrompendo. Então, um altíssimo grau de concentração. Eu deixo pro meu dia coisas com baixo grau de concentração. Então, isso aí me ajudou muito. A outra coisa é entender o que é exponencial e o que é linear. Então, se tudo que eu estou fazendo, a maior parte das coisas que eu estou fazendo, são só linear, eu tenho que matar um leão por dia. Hoje eu sou linear, eu faço isso, tenho resultado hoje. Faço isso, tenho resultado hoje. Estou sempre correndo atrás do próprio rabo. Normalmente, eu paro para repensar e pergunto, cara, será que essa ação que eu estou fazendo hoje, ao longo dos próximos 2, 3, 4 anos, ela ainda vai render os frutos? Por exemplo, esse podcast. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Muito tempo depois ainda vai ter gente. Não, e eu acho assistindo. que vai ser... Se a gente pegar um retrato desse podcast daqui a 2 anos, ele vai ser completamente diferente do que ele é. E, inclusive, é bom deixar isso registrado. Primeiro que eu acho que a gente vai ter alguma coisa no fundo que não vai ser tão mal. Então a gente vai ter... Vai evoluir. Vai evoluir. Eu tô esperando a gente ter aqui, tipo, uns amendoins e tal. Segundo, que a gente eventualmente vai ter convidados. Uhum. E terceiro, que a gente vai entender formatos diferentes, né? Então, às vezes, a gente tá fazendo um podcast aqui. Uhum. E daqui a 2 anos, a gente vai começar a fazer um podcast itinerante. Um podcast de... Tem um quadro. Rapidinhas, não sei o quê. Eu tava pesquisando sobre escrever para TV, eu comprei um curso no Udemy, escrever para TV. mesmo? E aí eles ensinam sobre quadros. A gente pode pensar um quadro pro podcast. Isso, exatamente isso. Como é que eu faço X, Y, Z? Então, às vezes, assim, tem gente que eu fui para um evento da OAB no Espírito Santo, e eles montaram um podcast com fundo para o mar, assim, claro. Então, é legal, estou dizendo assim, o formato, porque no fundo é um bate-papo entre 2 pessoas que você gostaria de ouvir, ou com quem você gostaria de estar. Quem está nos ouvindo aqui, no fundo, é uma pessoa que gostaria de estar aqui na mesa e que se sente nessa mesa. É isso aí. Entendeu? Concordando ou discordando da pessoa, mas ela se sente. É um ambiente mais intimista. Se a gente trouxer isso para cada vez ser um pouco mais intimista, a gente vai cada vez estar mais próximo das pessoas. E me parece que este é o segredo do sucesso no mundo empresarial de hoje. É a sua proximidade com o seu cliente. Total. É autenticidade também. Total. Então, mas concluindo, eu vou para o linear, eu vejo se está me levando para um exponencial. Então, essa ação que eu estou fazendo hoje. Primeiro, vou evoluir até ganhar, vou masterizar isso ao longo do tempo. Mas ainda assim, esse podcast eu posso anunciar, milhares de pessoas assistirem durante os próximos 5 anos. Ou mesmo que eu não anuncie, um conta para um, vai vindo o efeito, daqui a pouco, daqui a 5 anos tem um cara assistindo esse podcast de hoje, até estando desatualizado eventualmente. O da inteligência artificial vai estar, né, desatualizado. Certamente. Talvez esse dure muitos anos. E a última coisa que eu falo para mim mesmo, assim, eu tenho um mantra que chama pressa e paciência. Então, eu normalmente tenho pressa para começar um projeto. Tipo isso aqui, a gente podia não ter começado. Sim. Cara, tá ruim, isso aqui não sei se tá o melhor, não tem um negócio ainda, vamos pra praia para gravar. Tá gravando. E depois, paciência até isso dar resultado. Pode ser que os 5 primeiros sejam frustrantes, não funcione, não pegue. Pode ser que pegue de primeiro, não sei. Tem até chance de pegar, você tem muita audiência, eu tenho bastante audiência. Eu acho que ficou bom, apesar de não estar lento. Mas pode não dar. Mas eu tenho na minha cabeça, cara, pressa para começar e paciência até dar resultado. Porque nem tudo dá resultado do dia para a noite, né? As melhores coisas que valem a pena mesmo, tem que ter paciência. E você, quais seriam as suas dicas de produtividade, sameragem? Ter uma agenda. Começar com o mais importante. E... Banho gelado. Não, isso aí não. Isso aí não.
Acho que para ter produtividade é ter uma agenda, começar o dia fazendo o que é mais importante, o que você menos gosta, porque o que você gosta, cansado você faz. E eu acho que se inspirar, eu acho que a inspiração, ela, provavelmente você foi ao Galaxy e você se inspirou no que você viu, ou em alguém que você viu, com alguma conversa que você teve, em alguma conversa que você teve. Então, essa inspiração fez você virar para o Rui e falar assim, cara, eu quero malhar todo dia. Porque você viu alguém que malha todo dia e falou, cara, eu quero malhar todo dia. Você se inspirou em alguém. Isso você não faria. Se você tivesse viajado para outro lugar e você tivesse com pessoas que não malham nunca, O pior que foi o contrário. A gente bebeu tanto que eu falei, eu preciso mudar. Foi o contrário, mano. Pelo amor de Deus, Ivan. Mas eu entendi, brincadeira. Inspirar-se é uma forma de você constantemente estar melhorando e isso vai tornar você mais produtivo. Eu acho que é isso. Faz todo sentido. Muito obrigado. Obrigado a você, Leandro Ladeira. Este breve episódio sobre um pouco de produtividade e muito de assuntos aleatórios. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Ladeira, e até a próxima. Muito obrigado. E se você gostou, comente aqui embaixo, mande para os amigos, doe um pix para mim. Brincadeira. Vamos. Marque a gente no Instagram, fala para as pessoas assistirem. Enfim, fale para as pessoas assistirem, fique à vontade. Muito obrigado e até a próxima. Até logo. Até mais. Você acabou de assistir ao podcast Leve a Sério com Leandro Ladeira e Sam Eragem.